Você já parou para pensar, será que um dia eu vou ser feliz? Eu confesso que eu já. E nesse vídeo eu queria ser bem sincero com vocês, porque eu acredito que esse tema seja um tema que vai falar com muitas pessoas, independente da situação que ela esteja vivendo, sabe? Esse é um tema que tem muitas camadas, e eu acredito que por mais que você não esteja vivendo no mesmo que eu, você em algum momento já se deparou ou vai se deparar com esse questionamento. E é muito fácil a gente pensar isso porque a gente é exposto desde pequeno a querer, a fazer, a ter, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que namorar, você tem que casar, você tem que viajar, você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, tem que ter um sonho, tem que fazer um sonho acontecer. São muitas e muitas, né, querências da vida e a gente acaba se perguntando se é isso mesmo que a gente quer ou a gente acaba entrando nessa pilha. E pior ainda, hoje em dia com a questão da rede social, por a gente estar sempre exposto, né, à realidade de outras pessoas, sejam elas verdades ou não, a gente acaba também se comparando. Nossa, aquela pessoa tem tal coisa, faz tal coisa, eu queria também ter aquilo. E não é por inveja, é porque coisas boas a gente também quer pra gente. Então, essa questão, esse pensamento, eu confesso que eu já tive. E eu queria ser bem sincero aqui nesse vídeo, sabe? Nesse tema. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe exatamente aquilo que a gente quer. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente reflete aquilo que as pessoas que estão por nossa responsabilidade desejam que a gente faça, ou obrigam que a gente faça. Ou às vezes, dependendo da realidade, a gente quer uma coisa, aquela coisa não pode ser nossa porque a gente não tem condições, ou a gente não tem uma capacidade, ou a gente é pequeno ainda. São tantas variáveis. Mas eu queria falar para vocês sobre um momento que eu passei. Um momento onde que eu já estava chegando, saindo da adolescência, chegando na juventude, e eu estava querendo procurar um trabalho, não por precisar, mas por me tornar independente. Até porque, como eu estava saindo da adolescência para a juventude, eu queria ser um jovem independente. Graças a Deus, eu sempre tive uma família onde que eu pude ter uma estabilidade para poder estudar, ter o que comer, ter o que vestir, ter aonde, né, dormir, ter um quarto só meu, por exemplo. Então, são alguns benefícios que tem muitas pessoas que não têm, né? Ou tem partes, ou não tem tudo, ou não tem nada. Ainda mais no Brasil que a gente vive com tanta desigualdade, tanta, né, situação ruim que as pessoas enfrentam desde pequeno. Mas, apesar de tudo isso, eu passei por um momento onde que aquilo que eu queria eu não estava alcançando. Eu passei um tempo trabalhando até de forma sem ser registrado, até porque eu era de menor. Aí tinha aquele período ali de menor aprendiz, né, que eles chamam. É, fiz também o Jovem Aprendiz, cheguei a trabalhar numa empresa como Jovem Aprendiz também, registrado. E depois disso, eu queria continuar trabalhando, não na empresa que eu estava, até porque tinha um contrato, né? Mas eu queria continuar trabalhando e sabe quando você se doa, você entrega currículo, você vai atrás e corre de diversas maneiras para tentar conseguir algo e não chega. Foi um tempo onde que eu passei que eu fiquei bem, digamos, deprimido, sabe? Porque eu queria uma coisa que é básica para todo mundo, né? Querer um trabalho na juventude e eu não estava conseguindo. E sabe aquele pensamento quando você vê tipo assim, ó, cara, tal pessoa aqui conseguiu, tal pessoa aqui conseguiu que eu conheço, gente que não tinha nem tantos recursos ou que não tinha estudado tanto, conseguindo também. E eu fiquei assim, caramba, eu estudei, eu já entreguei diversos currículos e não me chamam. Eu fiquei num momento bem triste mesmo. E cheguei a pensar, será que a felicidade não é pra mim? Será que um dia eu vou ser feliz? E talvez você esteja vivendo exatamente esse pensamento. Não por um trabalho, mas talvez por um relacionamento, talvez por um sonho que você sempre quis e que as pessoas talvez não te apoiem ou até te apoiem, mas você não consegue alcançar. Será que um dia eu vou ser feliz? E no meu caso,
ainda tem um agravante que eu sempre fui uma pessoa muito envolvido com a crença, com a religião, com a fé. E eu cheguei até a acreditar que, tipo, as coisas poderiam acontecer, mas se fosse no vizinho. Pra mim, não que não pudesse acontecer, mas tipo, daqui a um tempo, sabe? Quem sabe Deus olha pra mim e faz alguma coisa acontecer. Eu fiquei meio que incrédulo crendo. Chega a ser contraditório, mas foi a fase que eu vivi. E, tipo assim, como eu sempre fui uma pessoa religiosa nesse sentido, eu sempre acreditei que as pessoas poderiam avançar, que as pessoas poderiam ser curadas, que as pessoas poderiam receber uma vitória, que as pessoas poderiam, sabe, conquistar aquilo que elas queriam. E eu sempre queria. Mas quando se tratava de mim, eu tinha uma desesperança que me fazia meio que ficar na inércia, sabe? E não acreditar, acreditar e não acreditar que poderia acontecer comigo. E foi um período onde que fez com que eu tivesse a minha visão ampliada, aberta, para enxergar e confiar em Deus. Eu, quando passei esse período, eu tive que romper com um ciclo, com amizades, com situações de família, situação até mesmo de igreja. Eu decidi mudar toda a minha vida de uma hora para outra e com essa atitude de romper, sabe, com todas as bolhas, com todos os ciclos, com todas as pessoas que, tipo, já estavam convivendo comigo, foi que eu vi as coisas acontecerem, engrenarem. Eu já até vi um vídeo falando que, tipo, cara, se você quer avançar, saia da roda de quem te conhece, vá para longe. E esses vídeos que eu vi, a pessoa realmente se mudava de estado, de cidade e tal. E é engraçado porque realmente faz sentido, porque quando você está num lugar diferente, as pessoas não te conhecem, elas vão conhecer aquilo que você começa a apresentar a partir daquele momento. Então toda a sombra, né, de passado, todo vestígio, toda é, impressão que a pessoa tinha ou a visão que a pessoa tinha sobre você cai, né? Porque a partir dali que a pessoa está te conhecendo. Então elas vão achar que você é aquilo que você está começando a mostrar. E, inclusive, eu já vivi isso também porque depois de um certo tempo eu até cheguei a me mudar também. Então, eu acredito que sim, esse pensamento desses vídeos que eu vi fazem muito sentido. Inclusive, na Bíblia fala, né, sobre Abraão, quando ele saiu da roda da parentela dele e foi para um novo lugar e as coisas começaram, a promessa começou a se cumprir. Então, faz sentido e tem fundamento, inclusive bíblico. Mas voltando para aquilo que eu estava falando, é, eu vivi um tempo onde que eu tive que romper com pessoas, amizades, coisas familiares, coisas religiosas, tudo aquilo que eu vivia para viver esse tempo. E foi a partir daí que eu vi a mão de Deus agir na minha vida de uma maneira que eu não acreditava, que eu estava desesperançoso, sabe? E com aquela atitude, eu, que sempre fui uma pessoa que racional, como eu costumo dizer aqui com as pessoas que eu conheço, sou uma pessoa muito planejada, sabe? Eu prefiro evitar ao máximo de errar. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu não sou perfeito. Mas se eu puder evitar, pra mim é melhor, no meu ponto de vista, sabe? Se eu puder ter um, tipo assim, um planejamento, um caminho, um roteiro, anotações que eu possa, tipo, trilhar. E mesmo que o plano A dê errado, tenha um plano B, mesmo que o plano B tenha errado, já tenha um plano C. E se nada der certo, aí sim eu me permito errar. Mas não errar porque eu não me planejei ou porque eu não me preparei, isso eu não sou desse tipo. Então, eu vi Deus agir fora desse meu plano racional. E às vezes a gente se pega no momento onde que a gente não consegue nem ver a luz do fim do túnel. Parece que o túnel é tão imenso, tão grandioso, tão comprido que a gente vai viver, 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 viver. No vizinho vai acontecer, mas pra gente não vai acontecer. E aí, eu lembro que foi no ano de 2019, e eu tava ali na Avenida das Américas, não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas tem uma avenida bem conhecida aqui entre Barra, Recreio, que é a Avenida das Américas. E eu decidi ir num culto aleatório,
ouvi uma pregação aleatória numa igreja que eu nunca tinha ido e decidi ouvir o que Deus tinha de uma pessoa que não me conhecesse, sabe? Que eu não frequentasse aquela igreja, as pessoas não me conhecessem. Eu ouvi realmente o que Deus tinha para poder falar. E eu saí bem triste, sabe? Porque esse pensamento, será que um dia eu vou ser feliz? E não era uma coisa tipo absurda. Não era um sonho ultra mega pau que era inatingível. Era um trabalho. E aí, inclusive, quando eu tava voltando, eu lembro de colocar numa rádio aqui no Rio e tá ouvindo até uma música da Media Lima, sabe aquela música Não Pare? Foi uma música que me pegou assim, ó, de uma maneira e deu um tapão aqui na minha cara e falou, acorda. E eu ouvi essa música, eu chorei naquela Avenida das Américas. Desculpa a barulheira aqui do cachorro, os vizinhos aí tem bastante cachorro, mas enfim. Mas eu vou tentar manter aqui o raciocínio. E eu chorei, gente, eu chorei no caminho de volta para casa com aquela música, com aquela pregação, com aquele culto que eu tinha ido. Eu falei assim, meu Deus, será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou conseguir o mínimo, que é um trabalho? E, gente, a partir daquela oração que eu fiz, entregando a Deus essa situação na minha vida, eu posso dizer que as coisas romperam. Por quê? Tudo começou a engrenar. Um currículo que eu tinha deixado há um tempo, inclusive na área que eu queria, não na área que eu já estava trabalhando, já conhecia, né, que eu já tinha trabalhado e tal, na área que eu queria, me chamou. E tipo, apesar de ser uma área que eu queria, eu não tinha conhecimentos profundos naquela área. Era uma coisa que eu queria, mas eu não tinha conhecimento até porque quando se trata disso, eu fui muito direcionado a estudar outras coisas, a aprender outras coisas para eu trabalhar, para depois eu querer conquistar aquilo que eu queria realmente. E por isso eu falo para você que eu queria aquela área, mas era uma área que tinha tantas camadas, tantos conhecimentos que eu precisava ter, e eu só tinha o superficial ali daquilo que eu gostava, que eu via e achava que talvez um dia eu conseguisse. E foi muito maneiro a forma que Deus agiu, porque até as pessoas que estavam ali, elas se colocaram à disposição para me ensinar. E uma pessoa que era leigo, tinha só o superficial, começou a se aprofundar e conhecer. E dentro de 8 meses eu saí desse trabalho, porque aí volto naquele assunto de mudar para uma nova cidade. E desde lá eu vi as coisas assim, sabe, aquela engrenagem assim, para que as coisas começassem a acontecer. E foi o que aconteceu. Eu saí de lá com um conhecimento, digamos, básico, fui para uma outra cidade, consegui aprimorar esses conhecimentos e cheguei a trabalhar também numa outra empresa onde que fornecia tudo aquilo que eu precisava para o trabalho que eu queria e depois ainda consegui um emprego na área que eu já queria com muito mais ferramentas, com muito mais equipamentos, com muito mais pessoas, com uma empresa de um porte maior e com muitos e muitas variáveis que, tipo assim, no primeiro momento eu até meio que fiquei assim, apreensivo, porque era muito mais daquilo, da primeira experiência que eu tive. E eu vi Deus agir em cada detalhe, nas pessoas que me cercavam, nas pessoas que me ajudaram, sabe? E coisas que, tipo, eu ia pra casa, eu não ia pra casa só pra descansar, ou só pra comer, ou só pra se divertir. Eu voltava pra casa e procurava tudo que fosse possível para eu poder ter mais conhecimento para eu chegar no próximo dia, porque a área que eu trabalhava era uma área onde que eu precisava ter conhecimento, porque a cada dia era uma novidade. Não era um trabalho que é tipo assim, A, B e C, talvez um D. Não, tem muitas variáveis. É praticamente todas as letras, sabe? Do alfabeto. Então, eu tinha que estar preparado para o que viesse. E, gente,
eu pude ver a mão de Deus agir. Porque a empresa que eu queria trabalhar, eu consegui trabalhar. Quando eu me mudei, eu consegui trabalhar numa empresa onde que eu vi, sabe, as pessoas me ajudarem, mesmo tendo mais profundidade, mais conhecimento, mais coisas para eu poder fazer e ganhando muito mais daquilo que eu pensava. Se comparar à primeira empresa que eu trabalhei, puxa, tava rico. Essa é a realidade. E é muito grandioso, sabe? Ver, tipo, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu queria, quando eu passava, por exemplo, na frente de uma empresa que era do ramo, eu falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir estar ali? E o estar ali tem um sabor diferente. E antigamente eu era até uma pessoa muito racional, no sentido de ficar pensativo, meu Deus, o que vai ser hoje, o que vai ser amanhã? Por exemplo, se tinha uma conta para poder pagar daqui a 15 dias, um mês e tal, eu nem dormir direito eu conseguia dormir, porque eu ficava pensando, sabe, nas coisas e fazendo, enquanto aquilo não se resolvesse, mesmo que fosse, por exemplo, um boleto que eu sei que vence tal dia e no próximo mês vai ter um outro boleto, sabe? Não tem por que a gente ficar pensativo nisso. É fazer a nossa parte e deixar que, sabe aquela passagem de Mateus 6, que para cada dia já basta o sinal que a gente tem que descansar em Deus? Essa palavra, ela funciona muito para mim, porque realmente é sobre isso. A gente não consegue aumentar um centímetro na nossa altura. A gente não tem que se preocupar com o dia do amanhã, porque o futuro pertence a Deus. A gente tem que fazer a nossa parte e deixar que Deus vai suprir, vai prover aquilo que a gente precisa. E mesmo que não seja como a gente queira, grandioso, mega power, ultra, sabe? Mas, tipo, não vai faltar. E eu tenho vivido isso desde essa época. E é engraçado, porque como eu estava muito desacreditado, ver essas conquistas, ver esse amadurecimento, ver essa provisão de Deus, ver esse momento onde que eu parei de ser racional completamente para poder descansar e acreditar que Deus vai colocar o trabalho, vai colocar as pessoas, vai colocar as ferramentas, vai colocar o dinheiro, eu vou ter com que, sabe, onde dormir, o que comer, o que vestir. Eu sei que Deus vai prover, me fez ter um novo pensamento sobre tudo que acontece. Tanto é que depois disso, todas as outras coisas que aconteceram, eu já conseguia dormir tranquilo. Eu já conseguia não ficar, sabe, com aquela ansiedade, ficar pensando e pensando, qualquer coisa que vai acontecer se torna um gatilho para pensar naquilo que está por vir. Isso parou de acontecer. Então, eu não sei exatamente qual é a situação que você esteja vivendo que te faz pensar, será que um dia eu vou ser feliz? A dica que eu gostaria de te dar é de você orar, mas orar com fé, acreditando. Sabe como você sabe que, tipo, daqui a um dia vai ser um novo dia? Ou nesse ano que você está vivendo vai acontecer, por exemplo, o Natal, vai acontecer o Carnaval, vai acontecer... Você não sabe, mas você sabe que vai acontecer. Não sabe como que vai ser. Mas você sabe que vai existir aquela data ali que vai acontecer essas datas. Acredite que o teu dia, o dia da tua vitória, o dia da tua conquista, o dia que teu sonho vai se realizar, vai acontecer. Não porque pela força do teu braço, não porque você é uma pessoa capacitada, talentosíssima, que tem conhecimentos, que tem, sabe, faz a coisa acontecer. Não. É porque você crê num Deus que pode todas as coisas e Ele vai prover aquilo que você precisa, independente se a luz do Filho Tudo não estiver aparecendo nos seus olhos, na tua visão, no teu campo ali, sabe? Então, desde esse momento eu passei a entender dessa maneira, a romper, né, com meus pensamentos, com a minha realidade e decidi tomar uma atitude de acreditar e descansar em Deus. Então acredite que a procura que você tem da tua felicidade, se um dia você vai ser feliz independente de qual ela seja, isso vai acontecer. Não porque
você vai conseguir pelos seus próprios méritos. É claro que você vai fazer a tua parte, mas crendo que existe um Deus no céu que vive, que te vê e que nada vai te faltar porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu pastor, Ele é quem te guia, Ele é quem te guarda. Então, eu queria deixar registrado aqui porque eu vivi isso e eu queria deixar essa esperança, essa fé, e esse exemplo da minha própria vida que eu consegui, você também consegue, sabe? Talvez você não me conheça pessoalmente agora, talvez você esteja em uma cidade distante, não sei como que você vai estar me vendo, em qual momento, em parte do dia, em qual situação, mas aí onde você estiver, de verdade, onde você estiver, clame a Deus, profetiza no nome de Jesus com fé, sabe? Hoje, eu tô vivendo isso de novo, porque como vocês puderam acompanhar aqui no canal, eu tô registrando algumas coisas da minha vida de um novo recomeço. E realmente é um novo recomeço, porque eu já recomecei algumas outras vezes. Então, eu comecei de uma maneira onde que eu não estou contando, por exemplo, com meus pais, não estou contando com amigos, com pessoas que me conhecem. Eu realmente estou começando do zero, sozinho, sabe? Tentando fazer as coisas acontecerem, eu e Deus. Então, eu posso dizer para vocês que eu vivi isso de novo esses dias. Essa semana, na verdade. E por isso que deu aquele estalacinho falando, eu vou contar isso aqui para vocês. Porque realmente, se você já pensou, será que um dia eu vou ser feliz? Eu vou confirmar e te dar essa resposta aqui. Vai. Confia, entrega na mão de Deus, ora com intensidade. Fala, meu Deus, em nome de Jesus, essa coisa aqui vai vir à existência, vai acontecer. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus, sabe? Dê palavras e atitudes em nome de Jesus, crendo em Deus, que isso vai acontecer. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Fique com Deus. Um abraço. Se você estiver passando alguma coisa parecida, deixa aqui nos comentários, vamos interagir, conhecer. E se você tiver também algum assunto que você queira que eu fale aqui nos nossos vlogs, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo para você, um abraço, creia que o dia que você vai ser feliz já está escrito na história de Deus. Só falta esse dia chegar aqui, ó, a linha do tempo chegar para até você. Mas não creia que você não é capaz ou que não vai acontecer. Pelo contrário, se você acredita nisso, se você tem essa desesperança, pensa ao contrário, faça ao contrário, creia. Apesar da grama do vizinho parecer ser mais verde, mas você também tem a tua grama. Então, cultive ela, apare ela, tira todo inseto, tudo aquilo que talvez esteja tirando, né, aquela coisa de fazer a grama crescer, ficar mais viva, as cores e tal. E creia que Deus vai fazer você ser feliz, tá bom? Um beijo, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!